Fala Machiners, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Talks e dessa vez com um tema bem interessante com uma convidada especial. A gente vai apresentar ela e você já deve conhecer ela do mundo da robótica. O tema do episódio de hoje é a importância da gestão de mídias para o engajamento da comunidade FTC. E a gente está com ninguém mais, ninguém menos que Lulu da Robótica. Então ela vai se apresentar um pouquinho aqui, você já deve conhecê-la. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, Nicolas, muito obrigada pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui. Então, meu nome é Luísa Pereira, eu sou mentora de FRC e FTC da equipe Magic Island e Tech Bros. Então, confesso que no mundo da FTC eu sou bem novata, mas é incrível acompanhar todos os projetos de vocês. Esse podcast também eu acho que é um projeto incrível e é muito importante, traz temas incríveis e para o pessoal, para a comunidade, é muito legal saber disso. Então, estou aí vivendo, fazendo faculdade, entre projeto. Agora eu tenho um projeto que é a Robótica Como Você Nunca Viu, que está nas páginas da Lulu da Robótica que vocês acompanham. Então, tem toda essa missão, assim como esse podcast, de realmente expandir essa robótica, né? Então, é a nossa missão aqui hoje. Ó, que legal. E quanto tempo você tem no universo First, no universo robótica? Eu tenho pouco tempo considerado com todas as experiências que as pessoas falam, né? Eu comecei em 2021 no meu ensino médio. Eu estudei no SESI São Leopoldo e a gente foi a primeira equipe de FRC de SESIs do Rio Grande do Sul. Então, realmente, fomos rookies, realmente rookies mesmo, de não ter essa experiência, de ser uma escola com uma metodologia totalmente nova. Eu nunca tinha ouvido falar sobre robótica na minha vida. Eu fazia vôlei e sempre que alguém me falasse sobre robótica, eu tipo, mas é uma coisa, né, mexer robozinho. A gente nunca tem essa percepção, né? E é realmente muito estranho porque eu entrei no ensino médio e quando eles me apresentaram robótica, parece que meu mundo abriu, sabe? E é muito estranho porque esses dias, inclusive, eu fui abrir o meu LinkedIn e tava dizendo que eu ia completar 4 anos na First. E é uma coisa que parece que sempre aconteceu, parece que sempre faz parte da nossa vida, né? Então aí temos quase 4 anos de First. 4 anos. Uma experiência boa e já trabalhou com bastante coisa, né? FRC, agora na FTC. E bom, pra quem achava que robótica é só robô, Sim. tá trabalhando agora com mídia, com AE. De fato o mundo abriu, né? Sim. Que legal. Com Então, certeza. Perdão. Perfeito. É sobre esse tema mesmo que a gente vai trabalhar no episódio de hoje, como falado. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Como é que as redes sociais podem conectar equipes, a comunidade, o que é que a equipe deve fazer com suas redes sociais, esse tipo de coisa. Então, vamos começar com uma pergunta. Qual a importância que você vê das mídias sociais para uma equipe de FTC, de FRC ou mais? Eu acho que as mídias sociais, além delas terem esse papel de divulgação e de alcançar mais pessoas, ela, de certa forma, é um portfólio aberto do trabalho de vocês. Então, vocês estão trabalhando, cara, a gente sabe o quanto equipes de First são esforçadas nas missões, na arena, em campanhas. Então, é a forma que vocês conseguem acessar todo mundo, conseguem alcançar pais, amigos, familiares. Então, mostrar isso de uma forma leve, acompanhar o trabalho de vocês e mostrar que realmente vocês são mais do que robôs, né? Então, que não é só montar robô e tudo, mas tem essa parte social, tem essa parte familiar dentro de vocês, né? Então, é muito importante para realmente ter esse contato com outras pessoas também e realmente mostrar que vocês não estão para brincadeira, né? Independente da idade, vocês estão ali, estão para trabalhar e estão adquirindo experiências únicas, assim. Também essa questão da visibilidade, né? Traz uma visibilidade diferente para a equipe, né? A equipe ser forte nas redes sociais e cumpre um pouco a ideia da First de espalhar, né? A First, o Grush Professor, nos valores, né? Também nos meios digitais. E indo para um ponto mais técnico, como você vê a definição do público-alvo das equipes nessas mídias digitais?
Claro que o público first, né, é um público em peso. Acho que para qualquer equipe, né, as equipes gostam de acompanhar outras equipes. Então, é um público significativo. Mas como é que a gente extrapola isso? Como é que a gente sai só do público first e leva para outras pessoas, para interessados, para próximos, etc. Esse tema do público-alvo eu acho que é incrível, assim, e realmente parece algo simples, mas ele é a base para qualquer coisa que tu vai, para qualquer tipo de material que tu vai construir nas redes sociais, né? Então, eu sempre brinco com as pessoas que, tipo, em geral, o público de qualquer equipe de robótica sempre vai ser pessoas interessadas por robótica. E aí, esse é o público principal. E a gente sempre vai conseguir fazer subcategorias nesses público-alvo, né? Então, a gente consegue ter os competidores da tua categoria. Então, tu vai fazer algum post da off-season, de uma regional, assim. Então, ele vai ser específico para equipes de FTC, por exemplo. Aí, agora, tu vai falar sobre um evento da First, algo que, meu Deus, a revelação da nova temporada. Então, para este público é destinado para equipes de robótica em geral. Aí tu pode fazer outra coisa, tu pode falar sobre um projeto teu, tu pode falar sobre uma oportunidade. Então, dentro desse público vai ter a subcategoria, que é a comunidade geral. Então, é um post que ele pode ser dedicado a um pai, um familiar, um amigo, alguém que nunca viu vocês e mesmo assim o entendimento daquilo ali vai ser o mesmo, né? Então, eu acho isso muito legal, assim. Acho que, em geral, o tema, o público de pessoas que têm interesse em robótica é de todos, sabe? Mas cada equipe vai ter essa subcategoria, assim, que é essencial para essa visibilidade, né? Eu acho que é um tema muito importante. Entendi. E essa questão dos posts, né, que atingem esse público, você diz, tipo, um post voltado para um público ou um post que consiga abranger todos os públicos? Sempre quando for montar um cronograma, alguma coisa, a gente sempre tenta analisar, tipo, qual vai ser o público daquele post. Então, por exemplo, às vezes a gente fica muito frustrado, e eu digo por conta própria, para dar um contexto, para explicar que eu não estou falando abobrinhas, né? Eu trabalhei numa agência de marketing no ano passado, então, tipo, todo esse sistema e essas coisas que eu consigo aplicar mentorando as equipes, eu aprendi tudo com o meu trabalho e eu sou apaixonada do meu trabalho. Então, o que eu aprendi? É que às vezes a gente se dá muito trabalho para fazer um post, e o post ele é impecável, e às vezes a gente fica chateado de por que ele não teve tanto engajamento quanto o outro post. Então, daqui a pouco eu fiz um meme, alguma coisa, mas ele não teve tanto engajamento quanto um anúncio de um projeto, né? E isso depende 100% dos públicos. Então, é uma coisa muito legal, às vezes, de avaliar o perfil teu perfil da equipe, ou um perfil de outra equipe, ou qualquer perfil, de tipo assim, de tu perceber que os posts que têm mais engajamento, de curtida, tudo, são posts que eles são para a comunidade geral, no sentido que qualquer pessoa consegue entender o teu post. Então, por exemplo, se eu postar alguma coisa da nova temporada de FRC ou da FTC muito específica, eu sei que o meu engajamento vai ser menor, porque vai se identificar com aquele post só quem está inserido naquele ambiente. Mas ao ponto que daqui a pouco eu expando, não, vou explicar como que funciona o jogo e, tipo, não usar nenhuma palavra técnica, falar que, ele tem que subir numa ponte, ele tem que recolher uma bola, né? Não falar, tipo, palavras técnicas, a chance dele engajar é muito maior, porque eu vou estar atingindo todos os públicos, sabe? Então, tipo, entra a comunidade geral, entra equipes de FTC, equipes de FRC. Então, eu acho que seria isso, assim. Nossa, que legal. Excelente ponto, né, que você colocou de como transmitir, né? Porque principalmente quando as equipes vão tentar postar de engenharia ou programação, parece que tá falando grego, né? Se a gente não soubesse o que eles estavam dizendo, Sim. a gente ficava alheio. E aí tem a dificuldade, Com né? Como é que certeza. leva a first pra fora, falando assim? Olha, falando das mídias sociais, né? Eu acho que elas são muito importantes nesse sentido, porque é algo que tu consegue espalhar e tu não necessita necessariamente de um dinheiro ou de... Tu consegue fazer isso de forma orgânica, né? Então, tipo assim, eu acho que a maior questão das mídias sociais, que é um desafio que a gente pode fazer, é que como a gente pode expandir a robótica de forma orgânica. Então, tipo assim, cara,
o potencial, qual que é o potencial da equipe de espalhar a robótica sem necessidade de um dinheiro? Será que ela consegue fazer isso 100% pelas redes sociais? Como que ela pode alcançar outras pessoas? E tem um ponto muito importante da FIRST hoje no Brasil, que inclusive foi algo que eu estudei para fazer o artigo do projeto, em que é uma questão que não é nem que ela não é reconhecida no Brasil. Tipo, ela não tem o reconhecimento que ela merece. Ela não é conhecida. Então, às vezes a gente vai numa escola... eu tinha ido num evento uma vez no Rio Grande do Sul, é o maior evento ali da América Latina, e eu tinha encontrado a Secretaria de Educação, e eu comentei sobre a FIRST e tudo, e eles ficaram impressionados, porque eles nunca tinham ouvido falar da FIRST. Então, eu acho que a questão que a gente entra hoje... isso puxando para as redes sociais, né? Que a gente pensa muito de que as pessoas não dão valor para a FIRST, mas antes a gente tem que fazer ela ser reconhecida, ser conhecida, né? Então, tipo, uma escola ou um patrocinador, ele nunca vai investir em uma coisa que ele nem sabe que ele pode investir ou ele não sabe que existe. Então, ao ponto que tu começa a trabalhar as redes sociais para mostrar que esse mundo existe e que ele é acessível, que tu pode criar uma equipe de robótica na tua escola, que tu pode encontrar um patrocinador, o interesse é muito maior. Então, eu acho que esse é o principal ponto, sabe? Então, quando tu consegue identificar o teu público, que é a base pra, tipo, tu conseguir fazer os posts, assim, de uma forma muito natural. Tu consegue observar nossa, eu quero encontrar patrocinadores. Como que eu vou fazer um post e escrever imaginando que um patrocinador chegaria nesse post, sabe? Então, eu acho que constrói uma base e tu consegue realmente expandir a FIRST de uma forma orgânica e principalmente divertida, né? Porque as redes sociais, ela tem muito essa coisa... de jovem para jovem, né? Uma linguagem um pouco menos técnica, e eu acho que isso as equipes já estão fazendo muito bem. E eu acredito ser isso, o principal ponto. Não sei o que tu acha também. Não, concordo. O saber falar, né? Porque você trazer de forma pública não significa que você tem de deixar de falar de pontos, né? Você não precisa deixar de falar de engenharia, deixar de falar de CAD, deixar de falar desse tipo de coisa para ser abrangente. Você tem que saber como falar. Então, acho que isso é belíssimo na FIRST. Que não é só o conteúdo, é como você traz isso. Isso eu acho sensacional. Exatamente. Perfeito. Uma outra pergunta que erros ou falhas você, com toda a experiência, né, que tem na FIRST e na FRC, vê nas mídias sociais das equipes em geral, seja na abordagem, frequência, algo do tipo? Eu acho que entra exatamente isso que a gente estava conversando da questão de comunicação e como que tu pode usar ela de forma estratégica. Eu acho que, tipo, realmente a comunicação, ela é a base de tudo, assim, a chave de tudo. Eu acho que tudo pode ser resolvido com uma boa comunicação, sabe? E eu vejo muito essa dificuldade, às vezes, de haver algum post, alguma coisa, que ele não tem um direcionamento específico de qual que é o público, então ele vai se perder muito nesse quesito principal. Então, tem muita questão de, tipo, pode ter daqui a pouco um design muito bonito, mas se a parte de comunicação e escrita do marketing não estiver bem organizada, o design não vai fazer nenhuma diferença. Então, eu sempre comento, até com a minha equipe, que fundamenta primeiro a parte escrita, não tem problema. Cara, não precisa ser o melhor design do mundo, mas se a parte escrita está bem fundamentada, a chance de tu crescer é muito maior. Então, eu acho que é essa dificuldade, às vezes, de chegar num familiar e tudo. Então, às vezes, eu vejo muita equipe, vou explicar a nova temporada. E daí, são muitas palavras técnicas, que tu vai olhar os 5 primeiros segundos do vídeo e tu vai pular, porque, cara, a pessoa não explica isso, né? E eu acho que no mundo da comunicação, isso pode até soar como arrogância, no sentido de quando tu entra num novo trabalho, alguma coisa, né? Sempre tem alguém que vai te direcionar para uma tarefa. E a pessoa vai te explicar aquilo de uma forma leve. Se tu chegar para uma pessoa e ela, você tem que fazer
o branding, depois o briefing, daí tu tem que fazer isso, considerando que ela sabe que tu nunca ouviu falar isso, a chance de tu recuar de primeira é muito rápido. Então, eu acho que as equipes, quando elas enxergam isso e fazem um conteúdo muito leve, que tipo assim, nossa, se eu não conhecesse robótica, eu veria isso até o final. Eu acho que é o auge, assim, e tem muitas equipes que fazem. Acompanho o Instagram de vocês também, eu acho sensacional o material de vocês. E eu acho que é algo que, tipo, realmente, cara, se eu nunca conhecesse robótica, eu veria todos os materiais de vocês, sabe? Então eu acho que entra nesse meio aí. Muito obrigado pelo elogio. E é um pouco do que a gente tenta trabalhar, né? Tá tendo cada vez mais. E com certeza a presença de profissionais, de mentores, de episódios como esse tipo é de grande valia, não só pra gente, né? Agora pra todo mundo ter acesso a esse tipo de conteúdo. Indo para as últimas perguntas, né, do podcast, o que é bom dura pouco, mas a gente tem uma pergunta que é como a equipe encaixa o trabalho de marketing dela, tendo em vista as outras obrigações, principalmente agora, né, Nacional chegando, torneio chegando, várias ocupações, apresentação, caderno de engenharia. Como é que não deixar o marketing esquecido? Como é que ficar atento a isso? Eu acho que eu sempre defendo, sou meio suspeita para falar da parte de marketing, né? Porque, enfim, adoro muito. Mas eu passei, quando eu era competidora, eu passei mais tempo na parte de programação do que de marketing. E uma das coisas que eu observei, que é da minha opinião, assim, que eu acho que o marketing numa equipe, ela só funciona com excelência quando ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo na equipe. Então, tipo assim, eu acho que como competidor e ser da parte de marketing, tu tem que saber exatamente como o desafio funciona, como o manual está funcionando, como que a engenharia está trabalhando. Então, daqui a pouco a engenharia, nossa, eu preciso de uma peça, eu preciso de uma dúvida. Não, pode deixar que a gente manda mensagem para a equipe. Pode deixar que eu falo qual que é o problema. Então, tu vai fazer um post sobre o campeonato, tu vai saber como abordar, né? Então, eu acho que realmente acredito, né? Tipo, eu passando por essa parte tanto de programação e elétrica quanto marketing, eu acho que as demandas do marketing é a única área que ela precisa entender todas as outras para funcionar, sabe? Então, eu acho que é muito importante ter isso bem separado e organizado. Então, separar a equipe, quem que vai organizar o pitch, quem que vai organizar as campanhas sociais. E eu acho que essa parte da integração das mídias é muito legal, porque é o portfólio aberto. Então, quando tu chegar no campeonato e vocês apresentarem a missão, a maior campanha de vocês esse ano, as ações sociais, os juízes sabem que vocês estão fazendo porque eles acompanham as redes sociais de vocês. E é uma coisa que a gente, às vezes, não acha que acompanha, mas acaba surgindo ou pode surgir de maneira natural. No meu primeiro campeonato, eu lembro que a gente estava com um juiz e ele olhou pro nosso robô e ele disse: meu Deus, eu vi um vídeo de vocês no TikTok e eu não sabia que era vocês. E a gente ficou muito feliz esse dia. Então, eu acho que essa questão, assim, de separar bem as tarefas e principalmente ter prioridades, né? Então, tipo assim, ter um caderno muito bonito para apresentar pros juízes, ter um pitch organizado e o resto é história, né? Mas, tipo, ter o essencial primeiro, acho muito importante. Perfeito, perfeito. Uma última pergunta. Que tipo de métricas a gente deve acompanhar para medir o sucesso do marketing da equipe, principalmente relacionado às mídias sociais, né? É só o número de visualizações, quanto do público de fora a gente alcança, o que é que você recomenda às equipes em geral? Nossa, essa pergunta, ela é GOAT, essa daí. Achei muito boa. Eu acho que, em geral, analisar as métricas do Instagram ou qualquer rede social é muito, enfim, é muito importante. E tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é, quando tu vai fazer os posts, tipo, do mês, tu anota numa planilha já o post que tu vai fazer e para qual público ele está destinado. Então, tu vai saber, por exemplo, se tu é uma equipe que tu tá começando agora, eu sei que se eu tenho 5 posts por mês, 3 tem que ser dedicado à comunidade geral, porque eu tenho que atrair pessoas que não me conhecem.
Então, daqui a pouco, tipo, na minha página, por exemplo, os primeiros meses, se eu tinha 10 posts, 8 era destinado para qualquer pessoa me conhecer o assunto que eu tô falando. Então, tu atrai muito mais o público, né? Então, essa questão de seguidores até é outra coisa que a gente não pode se prender. Meu Deus, eu tenho poucos seguidores. Cara, se tu tem aquela quantidade de seguidores e todo mundo tem aquela interação contigo, é muito importante. E tem um dado no marketing que eu acho essencial, assim, pra calcular. Porque a gente se compara muitas vezes. De tipo, nossa, meu post não teve tanta curtida, o post da outra equipe teve tanta curtida. E aí entra a parte matemática do marketing. Enfim, a gente sempre brinca, pra quem achou que não tinha que calcular coisa no marketing, tem que calcular. E tem uma regrinha que eu acho muito legal, que é principalmente nos stories do Instagram, que se tu não sabe se os stories, tipo, será que tem pessoa suficiente vendo meu conteúdo? Tu pega a quantidade total dos teus seguidores e tu calcula 1,5% do total de seguidores que tu tem. Então, por exemplo, se eu fazer na minha página, eu acho que era... Eu tinha feito uma vez e era 80 pessoas. Então, tipo, se no mínimo 80 pessoas veem o meu story ou veem alguma coisa que eu posto, quer dizer que tá excelente. Então, tipo, se tu calcula 1,5% dos teus seguidores, né? E daí, sei lá, deu 20 e tu já tem, tipo, 50 curtidas num post, isso aí é excelente, é o dobro do que é necessário, sabe? Então, eu acho que essa questão de visualizar daqui a pouco o teu post que tu fez pra comunidade geral, assim, ele conseguiu alcançar várias pessoas, né? Como que tá isso? Ah, ele não alcançou o que eu gostaria. O que será que eu fiz de errado no post? E uma coisa que eu acho excelente é que quando tu faz esse tipo de post, cara, puxa um pai, puxa teu irmão, puxa teu melhor amigo, entrega o post pra essa pessoa e fala assim, lê e me explica o que eu falei aqui. E é muito louco porque a gente tá tão inserido no mundo da robótica que às vezes a gente não percebe que aquilo é tão natural pra gente. Mas quando a gente vai passar pra outra pessoa, nossa, como que eu escrevi isso, sabe? Então eu acho que essa questão dessas métricas, assim, de analisar quantas pessoas estão engajando conforme esse 1,5% e dos públicos que tu fez se tá seguindo o natural. Então, por exemplo, se é equipes da tua categoria, a ideia é ter um engajamento menor, equipes de robótica, um engajamento mediano e comunidade geral é para ter mais engajamento do que os demais, né? Tipo, fazendo esse cálculo meio geral, assim. Mas acho que seria isso. Perfeito, perfeito. Bom, excelente métrica aí, né? Vou passar isso também pro pessoal daqui. Acho que as equipes podem aproveitar uma métrica realmente que traz o impacto, né? Além de algo superficial, né? Ou da equipe colocar a mão na cabeça e não saber o que fazer. A gente está chegando ao fim. Tem mais alguma consideração? Quer se despedir? Quer tratar de mais algum ponto? Cara, não, eu acho assim, eu queria elogiar o trabalho de vocês, porque são temas muito importantes, eu tava vendo os outros podcasts de vocês, e são temas, assim, essenciais para qualquer público, para quem é da robótica, para quem é fora da robótica, e eu acho que isso vai ajudar bastante, sabe? Tipo, principalmente agora que a gente tá nessa temporada de construção, assim, só queria parabenizar vocês e agradecer também pela conversa. Foi muito legal, adorei as perguntas, eu acho que elas foram perfeitas, assim. E, enfim, agradecer realmente por tudo isso. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. A gente agradece também por aqui a oportunidade de trazer esse conteúdo, da disponibilidade de tempo. E é isso. Acho que mais um tema trabalhado, muito bom. E a gente está falando aí sobre marketing. E a gente se vê aí nos restantes meses, em mais um Talks, até o Nacional. É isso. Obrigado, Lu da Robótica. Show, Continue aí perfeito. fazendo o seu trabalho pela Tchau. First. Igualmente. Tchau, boa temporada.